Bom dia, meu nome é Érica, sou preceptora, né, farmacêutica, na unidade USF Oliveira e na unidade do Batistão. E nós vamos estar abordando um pouquinho da ampliação do cuidado farmacêutico, né, com a residência multiprofissional. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui, né, fragmentado entre os avanços, desafios e as propostas, né, que ocorreram durante esse período. Daí eu vou estar passando aqui gradualmente cada um. Bom, com a chegada da residência, ela ficou registrada com 6 preceptores, né? Então, nós somos uma equipe com 6 farmacêuticos e 12 residentes, né? O projeto de inovação, ele veio trazendo várias melhorias para o setor da farmácia e também para as equipes. Então, eu procurei evidenciar aqui o que nós recebemos de equipamentos, né, de mobiliário. Então, como que a farmácia ficou com uma ambiência, um local assim mais receptivo, né, para a gente poder estar desenvolvendo um serviço farmacêutico com melhor qualidade. Então, nós recebemos materiais de escritórios, computadores, estetoscópios, fita antropométrica, pastas, bins, né? Também tivemos os computadores, entre os outros. Mas com os bins, como eu posso mostrar aqui na figura da USF Batistão, onde estou lotada, né? Então ficou um ambiente muito mais organizado, né? E ficou melhor também para o atendimento. A disposição ficou excelente. Tá? Eu trouxe uma foto aqui também do Oliveira, né? Que é onde ficou colocado o computador. O atendimento interno. O atendimento interno foi um ganho enorme para a categoria, porque, assim, quem me conhece sabe que eu sempre falo que o farmacêutico ele tem que sair da caixinha, né? Então, essa dispensação na janela, ela tem que ser abolida. Nós não podemos ter aquele vidro e aquela barreira em contato com o paciente. O paciente, ele tem que ter a proximidade com o profissional e o profissional tem que estar inserido na equipe de saúde da família. Então, com teve essa disposição, né, e essa mudança com o projeto de inovação, então eu fiquei muito feliz porque nós podemos trazer o paciente para perto de nós. Então, como vocês podem ver ali na unidade Batistão, também no Oliveira e em outras unidades, né, em que tem o projeto de inovação, o paciente ele entra na farmácia, ele recebe a orientação farmacêutica, então a gente faz um serviço de dispensação propriamente dito. Ele pega o medicamento, ele recebe a orientação e ele tira as dúvidas ali mesmo com o profissional. Tá? Então, nós temos ali também disposto a cadeira para ele sentar de modo confortável, organizado, e ele consegue entender melhor a terapêutica que foi proposta para ele. Então, com tudo isso, nós tivemos uma proximidade do profissional com o paciente, que isso não existia, tá? Era muito difícil na rede, então, como a gente sabe, a gente só entregava pela janela, né? E aí ficava difícil até mesmo de nós escutarmos o paciente e ele nos escutar também. Tá? Nós tivemos uma melhor resolutividade, então a gente consegue acessar, né, alguns exames do paciente, a gente consegue acompanhar a terapêutica dele, nós conseguimos verificar se ele já tem a consulta agendada para retorno, né, e com isso, através dessa conversa e acompanhamento, com certeza nós conseguimos melhorar a adesão terapêutica dele, né, frente ao tratamento. Com o projeto, inclusive eu gostaria de trazer aqui nessa situação atípica, né, de pandemia, que foi um ano difícil, mas mesmo assim os avanços foram significativos, né, com a inserção da residência, nós tivemos uma contribuição muito importante para a equipe. Então, como que nós poderíamos ajudar a equipe nesse processo, né, de renovação de receita? Uma vez que o número de consultas ficou restrito, né, esse acompanhamento das consultas, esse agendamento das consultas, né, ficou um pouco menor e nós temos pacientes, né, a maioria dos nossos pacientes são pacientes que têm doenças crônicas e precisam retornar periodicamente à unidade. Então, um problema que a gente depara diariamente seria a receita vencida, né? Então, é que nem eu falo, a farmácia, ela é um finalzinho do funil. Então, o paciente, ele chega na unidade, ele vai procurar o serviço, né? Ele vai passar pelo processo e quando ele estiver lá no final, que ele já passou por todos os atendimentos, ele vai sair, vai parar onde? Na farmácia. Então, se nós estamos na farmácia dispensando aquele último mês de medicação e fazendo a orientação, por que não contribuir para que esse paciente não fique sem medicamento daqui a um mês, que é algo previsível? Então, frente a essa proposta, nós levamos para a discussão da equipe técnica, foi colocado em reunião de equipe, né, e nós abraçamos essa causa de padronização de um fluxo de renovação de receitas. E isso fez com que nós diminuíssemos a demanda espontânea da unidade, né, e que viabilizou que o paciente não ficasse exposto toda hora indo à unidade,
né, para tentar uma consulta, para tentar um agendamento. Então, nós captamos essa receita no final do último mês, né, fazemos o protocolo, né, dessa receita, entregamos para o médico da equipe, né, ele assina o recebimento, tem um protocolo aqui anexado para vocês acompanharem, e aí, com isso, a gente pede um prazo de 10 dias. Como o paciente já tem a medicação para 30 dias, fica um prazo bem flexível. Então, o profissional consegue avaliar a situação desse paciente, agendar a consulta, e aí que entra uma parceria muito importante nesse momento, que é do agente comunitário de saúde. Então, esse agendamento, essa receita, tanto a antiga quanto o agendamento da próxima receita, chega à residência do paciente. Então, ele já vai vir com data e hora marcada. E isso diminuiu muito, né, esse fluxo dentro da unidade durante esse período que foi a pandemia. Está sendo, né? Uma coisa importante também, que foi um marco para nós, né, foi a inserção, né, das atividades do profissional farmacêutico junto ao acompanhamento do tratamento da tuberculose. Né? Anteriormente, nós dispensávamos a medicação para 30 dias. Né? Então, o paciente passava por consulta, pós-diagnosticado, tudo, e nós fazemos a entrega dessa medicação. Né? Temos um protocolo, acompanhamento mensal, ótimo. Porém, nós podemos contribuir para o tratamento seja realmente efetivo. Que na fase, né, de ataque, lá nós tivéssemos 24 doses supervisionadas e depois 48 doses. Então, o agente comunitário tem um papel super importante. Os demais profissionais, né, que estão principalmente vinculados a esse paciente, médicos e enfermeiro, né, também. E nós conseguimos contribuir com a supervisão de uma dose. Então, o paciente, ele chega na farmácia com a prescrição atualizada, né, ele passa pela consulta farmacêutica, nós alertamos de todas as reações, né, mais comuns que esse uso desse medicamento pode ocasionar, principalmente a alteração da coloração da urina. Então, o paciente, ele sabe que aquilo é previsível, né, passível de acontecer, ele vai receber a dose supervisionada, nós assinamos na planilha e ele também, tá? Diante disso, nós já entregamos em embalagens fracionadas para os próximos 6 dias, tá? Então, nós entregamos no sistema de distribuição de dose unitária. E esse paciente também faz o recebimento desse medicamento e a gente consegue já fazer o retorno dele em 7 dias. Então, foi uma dose a mais que foi inserida no processo desse paciente e a gente conseguiu contribuir, né, para o fechamento do tratamento desse paciente com TB. E antes de finalizar a prescrição, a gente já verifica, né, se ele já tem a consulta agendada, tá tudo certo, então ele vai voltar para a consulta agendada e segue o ciclo de acompanhamento. Tá? Então, nós também conseguimos essa inserção, foi muito importante. Daí eu trouxe esse gráfico para vocês, que realmente é muito representativo, e eu fico muito feliz de estar trazendo esses dados, porque mesmo em época de pandemia, mesmo com uma restrição nos atendimentos, nós conseguimos ver que com a chegada da residência, né, nós tivemos um aumento significativo no número de consultas farmacêuticas. Então, em abril, nós estávamos meio tímidos ainda, foram 24, né? Depois nós fomos para 53 e lá em agosto nós demos um salto para 267 consultas, né, nessas unidades que receberam o projeto do Inova PS. Né? Então foi bem interessante e um ganho muito grande com a população. Bom, aqui eu trouxe para vocês as fotos, né, de algumas consultas farmacêuticas. A maioria dos nossos pacientes, como eu já disse, possuem, né, doenças crônicas. Então, com isso, eles têm algumas dificuldades. Então, nós estamos ali para auxiliar, né? Então, para garantir a longitudinalidade do cuidado e também a adesão farmacoterapêutica, que a gente trabalha muito em cima disso, tá? Então, aqui nós trouxemos a foto de uma paciente que, no caso, tem dificuldades, né? Elas têm dificuldades de leitura, né? Tem a dificuldade de entender o que foi proposto no tratamento delas. Então, foi elaborado, tá, uma caixa organizadora, foi elaborado um calendário posológico para esse paciente, e com isso ele consegue retornar mensalmente com essa caixa, para nós fazermos a reposição, tá, adequada de acordo com os períodos de tomada de medicamento. Tá? E com isso, no retorno, a gente faz a contagem dos comprimidos, né? Então, essa verificação dá para nós entendermos se ele realmente aderiu à terapêutica ou não, e aonde que a gente precisa estar atuando. A consulta farmacêutica, ela vem de diversos encaminhamentos, né? Então, principalmente pela equipe. Por isso que nós trabalhamos
né, profissional é essencial, porque os profissionais encaminham para nós os pacientes que eles detectam que têm alguma dificuldade de adesão ou que necessitam de algum acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Então, a gente acaba tendo esse serviço. Eu vou passar para vocês um depoimento de uma paciente que teve muito êxito no tratamento. Ela estava muito triste, né, de ter inserido a insulina na vida dela. Ela tinha medo, né, tinha esse certo receio da autoaplicação. Então, nós fizemos uma orientação, fizemos um acompanhamento, inclusive nessa época de pandemia, o acompanhamento nós fazíamos, né, estamos fazendo também por telemonitoramento. Então, a gente liga para esse paciente, pergunta como que foi, se ele está se sentindo bem, se está tendo alguma outra queixa, né, e isso a gente consegue acompanhar ao longo do processo. Então, essa paciente, ela conseguiu chegar nos níveis normais, né, da glicemia dela, após pouquíssimas instruções. Então, assim, na segunda consulta, a gente já conseguiu ver o quanto ela normalizou, o quanto que a intervenção farmacêutica foi importante no tratamento dela, né? Então, assim, foi maravilhoso, porque é uma paciente que foi encaminhada por outro profissional. Então, ele contou com a parceria da equipe multiprofissional para poder dar essa assistência para a paciente. Só clicar? Não. Ah, então a gente passa no final. Vamos lá. Bom, consulta farmacêutica. O que a gente faz? Tem um manual, né, que a gente acaba utilizando. É um manual de orientação. Ele é muito didático, é bem fácil. Nós entregamos para os pacientes que seguem o acompanhamento conosco. Então, lá tem desde a parte do armazenamento e conservação do medicamento, né, no caso da insulina, até como que ele vai administrar. Inclusive, as misturas de insulina, como que ele deve fazer na residência. Tá? Então, como vocês podem observar na segunda foto, tem um calendário posológico, né? Essa paciente, ela tinha uma dificuldade de visão devido à descompensação diabética dela. Ela não conseguia enxergar, o que é muito comum dos nossos pacientes, né? O quanto que vai conseguir aspirar de insulina. Então, nós fizemos esse calendário para ela, baseado nas cores, né? Das seringas de insulina, para facilitar a administração. Uma paciente que vive sozinha, que não tem assistência, né? E que nós precisávamos dar uma sequência no acompanhamento dela, que ela conseguisse levar para sua residência e não ficasse totalmente dependente de vir à unidade tomar, uma vez que a última dose dela era noturna, então ficou impossibilitada ali naquele momento, tá? Esses pacientes, eles vêm por busca ativa, né? Então, assim, na hora que a gente está ali dispensando o medicamento, a gente detecta que o paciente tem essa necessidade ou que não está tomando a medicação corretamente, a gente já faz a oferta dos serviços farmacêuticos, o encaminhamento de outros profissionais, que nem eu já falei. Então, isso daqui brilha realmente nos meus olhos, porque o profissional farmacêutico está se inserindo na equipe de saúde da família. Antes era um profissional que ficava na caixinha, né? E hoje nós estamos podendo sair, né, e ter essa atuação. E até mesmo o próprio paciente, como foi o caso de uma paciente, não acompanha na rede pública, acompanha na rede particular, mas que soube do serviço que nós estávamos desenvolvendo, né? E, na verdade, o filho dela soube e procurou, né, a unidade para que fizéssemos uma consulta farmacêutica. E essa paciente, ela usava 23 medicamentos, e nós fizemos a conciliação medicamentosa e posteriormente fizemos o encaminhamento para uma consulta médica, né? Então, assim, foi muito gratificante ver que não só os pacientes, né, nosso ali do dia a dia, né, que a gente atende na nossa região, mas que outros pacientes já estão tendo conhecimento da nossa atuação e estão procurando serviços farmacêuticos. Aqui eu trouxe para vocês, em decorrência que nem eu falei, da sinalização das seringas de insulina, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos que garantir que essa paciente tomasse a medicação todos os dias, porém ela não poderia vir, né, às unidades todos os dias, era uma paciente sozinha, idosa. E aí, o que nós fizemos? Então, eu vejo assim, muita parte da resolutividade. Então, eu vejo a residência com esse olhar de pesquisa, de continuidade, de implantação de protocolos. Então, a residente entrou em contato com o laboratório para que nós tivéssemos um retorno do laboratório referente a essa aspiração, né, das seringas de insulina, para que ela levasse para casa e fizesse a aplicação. Então, referente à estabilidade deste medicamento pós-aspirado.
né? Então, a resposta do laboratório foi que eles atualmente não têm pesquisa referente a isso. Nós tivemos a resposta por e-mail e também por ligação. Então, eles não têm ainda pesquisa que garanta essa estabilidade pós-aspiração de 48 horas, 72 horas, né? Mas que o processo fosse feito garantindo-se um fluxo, né, de fracionamento e as boas práticas de manipulação. E aí foi muito interessante este retorno, porque isso daí a gente enfatiza, né, a farmacovigilância. Então, se a gente pode, né, ter uma experiência de uma paciente que nessa situação em que se virem outros pacientes, a gente possa colocar, por exemplo, 48 horas, né, de aspiração da insulina e na casa o paciente já ter essa dose exata para esse tratamento, e se isso perpetuar entre outros farmacêuticos e outras unidades, quem sabe um dia o laboratório não emite uma nota, né, dizendo que realmente tenha a segurança e eficácia adequada. Né? Então, assim, foi interessante esse retorno dele para a gente poder nortear como que seria ali a conduta do PTS dessa paciente. Né? Então, na consulta a gente evidencia, entre outros, né, a orientação farmacoterapêutica. Então, se o paciente sabe para que ele está tomando, então ele sabe exatamente o que ele vai estar administrando ali diariamente, então isso aumenta a adesão terapêutica, a conciliação medicamentosa, porque nós temos pacientes polimedicados, né, e, consequentemente, a resolutividade. Então, isso daí foi um ganho muito grande para a nossa categoria. Daqui eu trouxe alguns atendimentos domiciliares, né? O atendimento domiciliar, ele ocorreu, né, de forma multiprofissional também, então foi muito enriquecedor para toda a categoria, né, e para todas as equipes. Então, tem aqui do Noroeste, onde ela faz a explicação de como que está sendo, né, a prescrição médica e essa orientação, tá? No Tiradentes também tem as orientações, né, e as equipes, e aqui também na paciente que é assistida lá na Oliveira. Tá? Então, ficou bem bacana, porque o nosso número de atendimentos domiciliares aumentou significativamente e nós pudemos sair da farmácia para prestar essa assistência na residência do paciente. Então, assim, mesmo que a gente oriente, que nós façamos atendimento junto com uma consulta, né, multiprofissional, estar junto com o paciente ali na residência, visualizar onde é que ele guarda esse medicamento, tirar as dúvidas dele e dos familiares, com certeza contribuiu muito para o tratamento e adesão terapêutica dele. Então, aqui o atendimento multiprofissional, que eu adoro, eu amo fazer esses atendimentos. Então, assim, eu aprendo cada dia e os residentes também estão presentes nesses atendimentos. Então, assim, é muito enriquecedor, porque depois a gente desenvolve, né, um plano de cuidado para esse paciente. Então, é bem legal. Então, eu tenho aqui o Copa Vila, né, e a foto do SF Batistão, também dando assistência para o paciente e para os familiares. Auriculoterapia. Então, você vai falar até sorrindo, né? Porque eu adoro medicina alternativa e a auriculoterapia, para mim, é um marco, né? Então, assim, eu espero expandir ainda mais essa medicina alternativa. Ela é desenvolvida lá no Tiradentes, tá? Aqui na foto tem a preceptora Bárbara. Tá? Então, a auriculoterapia, ela vem com tratamento para auxiliar, um coadjuvante ali, né? Vai ajudar na terapêutica desse paciente. Então, ele vai tratar as dores agudas, né? As crônicas, a ansiedade e a depressão, que a gente vê que hoje em dia a gente tem a dispensação de muitos medicamentos para esses fins, né? De tratamento, distúrbios funcionais digestivos, cessação tabágica. Então, pensa o quanto a gente consegue enriquecer o tratamento desse paciente, acompanhamento, né? Com a auriculoterapia, e auxilia na recuperação motora através da estimulação dos pontos, né? E também no processo alérgico. Isso daqui foi só uma amostra, mas ela tem uma gama, né, de desdobramentos que podem trazer de benefício para o paciente. Cessação tabágica. Então, o farmacêutico está conseguindo conduzir um grupo, né, junto com os outros colegas, né, com as outras categorias. Então, o farmacêutico está se inserindo nisso também. Então, a chegada dos residentes enriquece muito essa área de pesquisa, da gente poder conseguir desenvolver esse grupo de tabagismo e a orientação para esse paciente. Então, tem um aconselhamento comportamental, estimula o paciente a parar de fumar de maneira bem sucedida e persistente.
né, através dos cadernos que a gente tem de acompanhamento, motiva, né, a cessação. Então a gente está trabalhando muito com a parte também com a parte comportamental desse paciente, os gatilhos que desenvolve ele a, né, desenvolver o tabagismo, e a orientação farmacêutica, porque muitos pacientes estão vinculados à parte medicamentosa, pensam logo no medicamento. Então, como a equipe multiprofissional está trabalhando em cima disso, a gente consegue falar para ele e orientar o porquê de não desenvolver, né, o tabagismo, continuar com o tabagismo junto com a medicação. Então, essa orientação é muito importante nesse processo, antes que ele faça a retirada dos medicamentos lá conosco. Então, aqui na foto, acontece lá no Vida Nova, né? Tem a preceptora Viviane, tem a residente, tem a equipe, né, multi fazendo alongamento. Então, foi um marco muito importante para a nossa categoria. Realização de teste rápido. Gente, isso daí foi ótimo. Para mim, com a chegada da residência e essa proposta, para mim foi maravilhosa. Por quê? Nós pudemos realizar um teste rápido. Então, essa autonomia, essa inserção do profissional na equipe de saúde da família foi muito importante. Então, o profissional, nós fomos treinados, nós participamos do desenvolvimento do fluxo de atendimento junto com os outros colegas, né? Então, era muito centrado no enfermeiro, esse teste rápido, que sobrecarregava esse colega, esse profissional, e isso daí impossibilitava ele de estar desenvolvendo outras atividades. Então, nós conseguimos estar junto na distribuição dessa planilha, né? E tudo isso seguindo as boas práticas, né, de manipulação e as boas práticas para poder realização do teste rápido. Então, aqui eu tenho a foto da residente Eduarda Lano Oliveira fazendo o teste rápido na paciente. E ela está inserida na escala semanal. Então, assim, nós estamos juntos nessa rotina, nós estamos ali participando junto com a equipe, né, de todo esse processo. Bom, vou trazer agora um pouquinho para você, deixar na minha tela, da vigilância epidemiológica. Então, o que a gente faz? Nós fazemos os cadastros individuais, que nem eu falei, a farmácia está lá no funil, né? Está lá no final do negócio. Então, se nós estamos ali captando a receitinha do ESUS, que ela vem com o endereço, a gente já confirma o endereço do paciente ali naquele momento. E com essa confirmação, vocês puderam acompanhar ao longo desses seminários que nós tivemos um aumento significativo no número de cadastros. Por quê? Porque a gente preenche e alimenta essa planilha de cadastro, o qual as equipes têm acesso, né? E essas equipes conseguem visualizar quais residências eles precisam visitar e atualizar e fazer a inserção dos cadastros individuais. Então, a gente sabe que é importante esses pacientes estarem, né, vinculados à unidade de saúde. Então, os agentes comunitários, que são uma peça-chave para nós, fundamental no processo, estão em parceria com toda a equipe para que a gente consiga estar cada vez mais aumentando esse cadastramento, tá? Tratamento de sífilis, nós temos o acompanhamento, eu falo até que é diário, porque a planilha a gente coloca ela semanal, porém nós temos as datas que esse paciente tem que retornar à unidade, então nós conseguimos acompanhar esse paciente, se ele não foi naquela data específica, nós fazemos a busca ativa dele, né, e conseguimos fazer com que ele tenha adesão terapêutica, né, entendendo o sofrimento dele, né, ou dela, entendendo que é um processo dolorido, mas que é muito importante, então isso daí também ficou na nossa contribuição, principalmente nessa parceria, a enfermagem e a farmácia, que a gente trabalha ali muito unida, porque se precisar fazer uma busca ativa, a gente já contacta a equipe, e aí a equipe como um todo trabalha para poder ir na busca ativa desse paciente, caso ele não tenha retornado na data prevista. Bom, eu trouxe para vocês aqui um gráfico para verem a parte da adesão terapêutica. Como eu falei, a gente visa muito isso, né? Então, no Oliveira, nós tivemos 100% de adesão terapêutica dos pacientes que foram diagnosticados com sífilis, né? E no Batistão, 89,2%. Então, os indicadores eles foram muito bons e corroboram que o quanto está sendo eficiente, né? Esse monitoramento está sendo muito eficaz, essa vigilância que nós estamos realizando. Bom, insulino-dependentes, né? Essa planilha, ela é muito importante para a gente poder dar o acompanhamento desse paciente, ajudar, né, na equipe como um todo, na parte multiprofissional. Então, a gente também contacta ele. Nós fizemos busca ativa através dessa planilha dos pacientes que tinham mais de um ano, né, ou próximo a isso, que precisariam realizar o teste do pé diabético. Então, nós fizemos o convite para eles estarem vindo à unidade. Tá? Então, como que a gente faz essa captação? Das receitas.
Então, se o paciente tem um medicamento lá, ou a insulina, ou qualquer outro medicamento, né, para tratamento da DM, então o que a gente faz? Já confirma o endereço e já deixa ele ali, para na hora da vigilância podemos fazer esse lançamento e essa alimentação da planilha. E está tendo um bom retorno desse paciente, um acompanhamento multiprofissional, também legal. O tratamento da tuberculose, como eu falei, essa é a planilha, né, que ela é padronizada, né, então é o tratamento TDO, né, então a gente acompanha esse paciente juntamente com a equipe dele, tá, para que ele realmente conclua o tratamento para TB. Aqui eu trouxe algumas fotos da educação permanente, que realmente foi um avanço, né, porque através da educação permanente vem novas ideias, né, vem novas propostas, né, através daquele tema que está sendo discutido. Então é muito enriquecedor, tanto para nós, preceptores, quanto para os residentes e para toda a equipe, né? Então toda a unidade ganha com esse processo de educação permanente. Tá? Então eu trouxe algumas fotos lá do Oliveira, do Batistão e do Tiradentes, onde todo mundo se reúne, né, tem um tema proposto e a gente discute eles em reunião. Os desafios, né? Então, o desafio principal é... desconfigurou aqui. O desafio principal é a farmácia clínica na saúde da família, tá? Então, assim, eu acho que o farmacêutico, né, como qualquer profissional, né, que é graduado em farmácia, só sai farmacêutico. Porém, nem todo farmacêutico é farmacêutico clínico, né? Então, assim, o processo de residência, a inserção da residência, vai formar um profissional voltado para a estratégia da saúde da família e vai focar ainda mais nessa parte clínica do atendimento, né? Dessa parte da análise de prescrição, dessa contribuição na terapêutica do paciente. Então, assim, isso realmente é algo que me deixa muito feliz com o processo. Para que isso, né, a gente consiga dar andamento no processo, a gente precisa garantir que o preceptor fique 40 horas na unidade, porque nós temos as atividades programadas, né, os atendimentos domiciliares, nós temos os horários de estudos, que são horários protegidos, tá? Nós temos que ter as atividades semanais, né, desse residente, e o preceptor tem que estar em conjunto com esse residente ali desenvolvendo essas atividades. Então, o preceptor 40 horas em uma unidade é essencial. O auxiliar de farmácia é primordial, tá? Porque o auxiliar de farmácia acaba sendo nosso braço direito. Então, para que a gente consiga para alimentar essas planilhas, que dê tudo certo, para a gente poder estar contribuindo para a equipe, contribuindo para a unidade, o auxiliar de farmácia tem que estar ali conosco para descentralizar essas atividades administrativas. Então, assim, se aquele profissional entende o fluxo do setor, ele vai trazer muito enriquecimento para toda a unidade de saúde, tá? Porque ele vai nos auxiliar, principalmente nessa parte administrativa. Então, nós precisamos também garantir a abertura de novos editais na residência, né, para que esse trabalho se perpetue e que esse trabalho fique, né, ele seja fixado na unidade e que ele continue, né, ao longo e seja multiplicado para outras unidades também. Então, a gente precisa, né, que tenha a abertura de novos editais. Nós precisamos dessa atuação de todos os profissionais nos serviços farmacêuticos, né? As atividades, como eu falei, tem que ter os horários protegidos, porque a gente precisa estar ali junto com a equipe, a gente precisa estar numa reunião de equipe, né? A gente precisa estar discutindo a pauta, né, com todo mundo. E nós precisamos, ao longo do processo, que é um processo de construção, o desenvolvimento, o conhecimento nós temos, né, na graduação, nós estamos aqui no processo de especialização, então o conhecimento a gente adquiriu, está adquirindo também para a educação permanente. As habilidades vão vir com a prática. Então, a residência multiprofissional vai desenvolver essas habilidades e, consequentemente, vai impactar nas nossas atitudes. Então, todo isso que nós estamos conseguindo avançar é por conta desse trabalho em conjunto, desse trabalho em equipe. As propostas, né, seriam referenciar as consultas farmacêuticas, porque, que nem eu falei, tem que... o farmacêutico, né, tem farmacêutico que não gosta, como é que eu vou dizer assim, não é adepto à clínica. Então, a clínica é uma especialização, né? A farmácia clínica, né? Ela tem uma pós-graduação nisso. Então, por que não referenciar? A gente não referencia o paciente para outros tipos de tratamento, então seria uma proposta, sendo que a gente tem as equipes com residência, a gente tem esse avanço, né, para a atenção primária, então a gente poderia referenciar as unidades que não têm e que gostariam, por que não encaminhar esse paciente também para fazer essa consulta farmacêutica, para a gente poder dar esse apoio, né? Então, nós estamos ali para ajudar.
A educação permanente, ela tem que ser multiplicada também para todos da categoria, tá? E para os demais colegas também. A multiplicação dos serviços farmacêuticos, que nem eu passei para vocês, nós estamos desenvolvendo nas equipes, né, nas unidades que têm residência, mas nós podemos multiplicar também para as unidades que não têm residência. Então, isso tudo com o desenvolver dos resultados, com a amostra, né, desses resultados, a gente consegue, sim, passar para os colegas e, quem sabe, não determinar um fluxo, não padronizar um processo de atividade clínica para que esse paciente também consiga uma unidade mais próxima à residência dele. Tá? Disseminar o atendimento farmacêutico humanizado e holístico. Né? Então, humanizado, acredito que nós estamos com essa proximidade com o paciente, essa proximidade com a equipe da saúde da família, né? E nós estamos tendo essa visão integral agora do paciente e estamos tendo esse acompanhamento, né? E essa participação multiprofissional. Então, foi um ganho muito grande e eu fiquei muito feliz com isso que nós temos apresentado de resultados até agora. E é isso. Muito obrigada.